Então vamos lá, justificação pela fé. Né? Justificação pela fé, o irmão definiu e definiu super bem aqui. Defina de novo. O que é justificação? A definição do irmão é bem teológica, né? Se vocês ouviram, é bem teológica. Falou de dupla imputação e tudo mais. Está certíssima, né? Está perfeita a definição, mas eu não sei se vocês entenderam, né? Porque assim, teologia tem dessas coisas, né? Da gente ler algo, aprender algo e pensar assim, eu entendi tudo que está escrito aí, mas não entendi nada do que está escrito aí, né? Então a gente tem dessas coisas. E o importante, ô irmão, a justificação te torna justo aos olhos de Deus, mas não te torna justo ao espelho. Aí que é uma forma da gente pensar, que a gente pode olhar. Então assim, justificação pela fé, só para a gente definir, não ficar assim vago, né? Só para a gente definir, é exatamente o que o irmão falou. É quando Deus nos declara justo. É uma decisão de Deus, não nossa. Então, o primeiro ponto é esse. Justificação pela fé é quando Deus nos declara justo, é uma decisão de Deus e não nossa. É justo porque o justo Jesus morreu na cruz em nosso lugar e aquilo que Ele fez na cruz, a obra dele, é suficiente para o nosso perdão. Por exemplo, quem matou Jesus na cruz, os romanos ou os judeus? Nenhum dos dois. Quem matou Jesus na cruz foi o próprio Deus. É a melhor maneira da gente poder entender. Aí a gente fala assim, puxa vida, Deus matou Jesus na cruz, que coisa estranha. E ainda vou mais fundo. Quem castigou Jesus completamente, todo o martírio de Jesus, foi por causa de Deus. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida para com Deus. Nós nascemos debaixo do pecado, nós éramos pecadores e somos pecadores ainda, pecamos, e por causa dessa dívida que nós tínhamos para com Deus, um homem teria que pagar essa dívida. Quem? Um homem que veio representar todos os eleitos, Jesus Cristo. E Deus derrama a sua ira sobre Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver na apostila, estávamos debaixo da ira de Deus. Quando você, antes de Cristo, caminhava pelo mundo, cumprindo a vontade da carne, a vontade dos seus próprios desejos, pecando, você estava debaixo da ira de Deus. Deus não olhava para você e falava, tchutchuquinha, tchutchuquinho. Deus olhava para mim e para você com ira. É estranho porque a gente aprendeu uma frase que ela é parcialmente verdadeira, mas ela também pode ser mentirosa se você entender errado. A frase diz assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quantas vezes a gente já ouviu isso? A verdade bíblica é, Deus odeia o pecado e também o pecador, ao ponto que a Bíblia vai dizer que nós estávamos debaixo, repito, da ira de Deus. Então, Deus estava irado com a humanidade por causa do pecado, e Deus derrama essa ira dele sobre Jesus Cristo. Por isso que lá em Isaías 53, você vai encontrar, não precisa abrir, eu vou só citar um pedacinho, você vai encontrar que Deus se agradou em moê-lo. Você fala, meu Deus do céu, e olha o termo no Almeida, né? Na tradução do Almeida. Deus se agradou em moê-lo. Por que que Deus se agradou em moê-lo? O próprio texto explica, diz assim, porque Deus viu a sua posteridade, ou seja, Deus viu o resultado da morte de Jesus Cristo. Deus viu você, Deus viu a mim, Deus viu todos aqueles que creram em Jesus Cristo ao longo da história e todos aqueles que crerão em Jesus Cristo ao longo da história. Deus viu todos os eleitos, por isso Deus se agradou daquele sacrifício. Mas tudo aquilo que Jesus sofreu é a ira de Deus sobre Jesus Cristo. Porque, oi meu irmão? Sim, a morte nossa, a morte de um pecador, de forma alguma é aceita como um sacrifício. A morte de Jesus foi um sacrifício. O cordeiro que era morto na lei, né, para tipificar o povo, era sem mancha, sem ruga, sem nada, sem nenhum defeito. O que isso tipifica? Tipifica que a morte em um sacrifício tem que ser de alguém
perfeito, alguém santo. Somente o sacrifício de Cristo podia ser aceito. A nossa morte não significa nada além da prova de que somos pecadores. É o oposto. Quando Jesus morre na cruz, ele morre como um pecador, porque ele assume o pecado da humanidade sobre si. Ele assume a ira, ele recebe a ira de Deus na sua própria carne. Mas é um cordeiro imaculado, alguém que nunca pecou, morrendo no lugar de todos aqueles que hão de crer. Agora, quando nós morremos, cumpre-se a escritura que diz que a alma que pecar, essa morrerá. É diferente. Nós morremos porque somos pecadores. Ele morreu porque se sacrificou, se doou por cada um de nós. É diferente. Então, Adão morreu porque pecou. Desde Adão, não morreria. A Bíblia é muito clara com relação a isso. A morte entra no mundo quando o pecado entra no mundo. E todos vão morrendo porque são pecadores. Até o dia do arrebatamento. Isso é escatologia, né? Agora, para a justificação, nós somos justificados pela morte de Jesus. Morte e ressurreição de Cristo, pelo sacrifício dele. Aí que entra o ponto que o irmão citou de dupla imputação. Né? Uma palavrinha difícil aí, mas como o irmão citou, vamos explicá-la. Explica aí, irmão, teologicamente, do jeito que você falou. Vou te fazer uma pergunta. Isso aconteceu no passado, na cruz de Cristo, ou acontece hoje? Acontece hoje. E se eu disser para você que aconteceu no passado? Então peraí, se o sangue de Cristo opera com eficácia desde a fundação do mundo, e Jesus morreu há 2000 anos atrás, ou seja, bem depois da fundação do mundo, né? Em torno de 4000 anos depois da fundação do mundo, então quer dizer que o sangue do Cordeiro opera em todos os homens do Velho Testamento, concorda? Que creram em Cristo. Assim como, se ele opera no passado antes da morte, ele também opera no futuro pós a sua morte. Certo? Então, quando Cristo morreu, Paulo diz, nós também morremos. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Isso se faz sentido, torna-se claro na vida do crente quando ele se converte a Jesus Cristo ou é convertido por Jesus Cristo, como eu costumo dizer. Faz sentido. Ele diz, opa, eu morri com Cristo Jesus. Mas o irmão tem razão em dizer, a justificação opera no ato de crer, quando ele crê no presente, de fato. Então, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, isso é obra de Deus também, quando ela crê em Jesus Cristo, ela é declarada por Deus justo, justificado, perdoado dos pecados. Lembrando, somos justos, como o irmão falou, aos olhos de Deus, eu acrescentei. Deus olha para nós e vê Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que a vida dele estava onde? Escondida em Cristo. O que isso significa? O que é brincar de esconde-esconde? É você entrar atrás de algo, ou dentro de algo, e que quando a pessoa olha, vê aquele algo, mas não vê você. É assim ou não? Então, quando o apóstolo Paulo diz que a vida dele está escondida em Cristo, hoje justificado, né? Ele dizendo isso salvo, né? Paulo salvo ali, quer dizer que quando Deus olha para mim e olha para você, ele vê a obra de Cristo Jesus. Ele vê Cristo, por isso que a Bíblia diz que nós somos justos, por isso que a mesma Bíblia diz que nós somos santos, mas a mesma Bíblia diz também que nós somos pecadores. Aos olhos de quem? Aos nossos olhos no espelho. Todos nós sabemos que, por mais que nos esforcemos para agradar a Deus, nós pecamos. Então, aos nossos próprios olhos, nós somos pecadores. Aos olhos de Deus, nós que cremos, somos justificados pela fé somente. Por que pela fé somente? Não por obras, não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu vou fazer, não por algo que eu possa acrescentar na obra de Cristo, porque não há nada necessário para acrescentar e não há nada que se possa acrescentar. O sacrifício de Cristo é completo, é perfeito, ele é suficiente. Deu para entender justificação pela fé? Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, mas quando nós nascemos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus. Por um período, creio eu,
período que eu chamo de inocência, a teologia chama de inocência, criança, né? Assim que também eu coloco nesse período aqueles que têm problemas de saúde mental, coisa assim. Durante esse período em que nós não sabíamos, não tínhamos consciência do pecado, eu acredito que cabe o texto de Jesus, deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas após esse período, quando há a consciência do bem e do mal, a consciência do pecado, nós somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus e habitando o império das trevas, é isso que a Bíblia diz. Quando lá na frente ouvimos a palavra de Deus e nela cremos, nós fomos justificados pela fé. Não antes disso, né? A gente está estudando teologia, então tem as duas linhas. Tem a interpretação de que as crianças são eleitas, né? Não eleitas iriam para o inferno, e as crianças eleitas iriam para o céu. Tem quem pense assim. Mas assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, eu acho que é suficiente, né, para a gente poder compreender de que toda criança que morre como criança, ou uma pessoa que tem problema de saúde mental e é criança por toda a sua vida, né, eu acredito que, né, Deus, por sua graça e pela obra de Cristo, o salva. Não diferente disso, por sua graça, por seu favor imerecido, por causa da obra de Cristo, o salva. São salvos pela graça, não por sua inocência ou por sua bondade, porque não são bons. As crianças mentem, as crianças brigam, são agressivas, são egoístas, né? Vai dar papá assim para a criança e ela não quer papá, você fala que vai dar para o amiguinho, ou para o cachorro, ou para quem for, ela come, porque ela fala entre eu e ele, eu, né? Então, claramente a criança é uma pecadora. Porém, creio eu que enquanto não concebe o pecado, não entende, cada criança vai ter numa idade diferente essa concepção, né? Eles são salvos pela graça de Deus, ok? Então eu vou falar de mais duas outras palavrinhas, já que a gente entendeu justificação, todos entenderam o conceito de justificação? Vou falar de mais duas outras palavrinhas, santificação, então, e glorificação. Então, justificação a gente definiu, santificação. O que é santificação? Então vamos pegar, como o irmão citou da presença do pecado, vamos pegar esse ponto. Na justificação, você é liberto da escravidão do pecado, do poder do pecado. Antes de ser justificado, antes de ser salvo, eu e você éramos escravos do pecado. E o que significa isso? Significa que nós fazíamos a vontade do pecado. Nós não éramos livres, como muitos falam. Olha, você era livre e você decidiu pecar. Não, você nasceu mentiroso, você nasceu egoísta, você nasceu pecador. Ninguém te ensinou a mentir, ninguém te ensinou a ser egoísta, ninguém te ensinou a bater com o carrinho na cabeça do amiguinho, ninguém te ensinou a nada disso. Tudo isso faz parte da natureza humana caída que herdamos de Adão, o primeiro homem. Tudo isso. Então ninguém te ensinou a pecar, você era um pecador, eu era um pecador e nós éramos escravos do pecado. Essa era a nossa condição antes de sermos salvos, antes da justificação. Uma vez justificados, nós somos libertos do poder da escravidão do pecado, fomos libertos, não somos mais escravos do pecado. Nós hoje salvos, nós libertos hoje, pecamos sim, e pecamos voluntariamente, decidimos pecar. E por isso somos culpados também dos nossos pecados e Deus nos julga. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus castiga o filho a quem ama. Deus corrige-nos, porque nós somos culpados do pecado, nós decidimos pecar. Agora, no processo de santificação, nós estamos então sendo levados a ter a imagem de Jesus. É um processo. A santificação, ela começa com a salvação, com a justificação, e termina com a glorificação. Ela é toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida nós vamos ser santificados. Ou seja, nós vamos sendo livres, devagarzinho,
da presença do pecado, mas o pecado ainda está presente em nós até o dia da nossa morte, até o dia do arrebatamento da igreja. Glorificação. Glorificação é o dia em que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito serão completamente transformados à imagem de Jesus e seremos livres completamente da presença do pecado. Não haverá mais pecado. Deu para entender? Justificação, santificação e glorificação. O que está, ou melhor, o que já aconteceu em você que é crente em Cristo Jesus? O que já aconteceu no passado? Justificação. O que está acontecendo no presente ou deve estar acontecendo no presente? Santificação. E o que vai acontecer no futuro? Glorificação. Deu para entender as 3 palavrinhas? Ok? Então vamos para a apostila agora, ok? Por que eu dei essa introdução? Para a gente também não ficar na apostila boiando, a gente já ir tendo uma noção. Primeira pergunta da apostila, aí, o tópico 1 é uma pergunta: por que o homem precisa ser justificado? A gente já falou, mas agora a gente vai ler o tópico, ler diversos textos bíblicos, provar isso na Escritura. Qual que é o objetivo desse curso, para a gente poder entender? Tem gente que perguntou assim para mim, é bacharelado? Não, não é, é um curso livre. O que é um curso livre? Um curso livre é um curso que não é aprovado pelo MEC, é um curso que você não sai teólogo, você não sai como dizendo para as pessoas, eu sou teólogo. É um curso que tem por objetivo aprender a palavra de Deus e preparar você para poder ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Esse é o objetivo do curso. E então nós lemos bastante a Bíblia. O importante é isso. A gente não vai recomendar durante o curso livros. Tem só um livro que a gente recomenda num dos módulos, no fim, sobre a história da igreja, que você vai comprar se quiser ou pesquisar no Google. Mas do restante a gente só estuda a Bíblia. Somente a Bíblia. A gente não cita, olha, porque o pai da igreja fulano de tal disse isso, então é isso, não. É o que está escrito aqui, é suficiente para nós. Se a gente diz que a palavra de Deus é o nosso único manual de fé e prática, ela é suficiente, então ela é suficiente, a gente vai ler e ler bastante a Bíblia durante esse curso, ok? Durante esse módulo também. João 3,18, vai lá comigo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem nele crê não é julgado, na versão do Almeida. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem alguma versão diferente que usa o termo condenado? Tem? Então, lê para mim aí, pode ler, minha irmã. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito de Deus. Perfeito. Então, é importante a gente ler em diversas versões, porque vai clareando a nossa mente. O que o texto bíblico está dizendo? Está dizendo com clareza assim, ó, quem crê em Cristo no presente não é julgado, não está condenado. Pelo contrário, Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, aqueles que não creem, a Bíblia aí não está dizendo no futuro serão condenados. A Bíblia está dizendo no presente, está condenado. Ok? Por que isso é importante? Para a gente poder entender que o homem sem Cristo, ele é condenado já está condenado. Então, a gente não pode dizer para alguém, olha, se você permanecer cometendo esse pecado aí, você vai para o inferno, você vai ser condenado. A verdade é que se ele não crer em Cristo Jesus, ele já está indo para o inferno, porque ele está condenado já. Ok? Ficou claro? O que condena o homem, então? É o pecado ou não crer em Cristo Jesus? Não crer em Cristo Jesus. É isso que leva o homem para o inferno. Por quê? Porque o pecado original já vem com o homem, já é de fábrica. Ok? Né? Já nasce pecador, já nasce escravo do pecado, já nasce nessa condição. Se ele não crer em Cristo, ele já está condenado, ele já está pronto.
Às vezes a gente pega no pé das pessoas por causa de um pecado de outro. Às vezes a gente diz, olha, esse pecado aí, aquele pecado lá. Às vezes a gente fica pegando no pé das pessoas. Só que a gente tem que anunciar o evangelho. A gente tem que pregar a salvação, que é a justificação pela fé somente em Cristo Jesus, na obra de cruz de Cristo Jesus. E não ficar falando para a pessoa, para com esse pecado, porque ela pode parar com aquele pecado e continuar condenada por todos os outros. A gente chama o pecado que o homem já nasce com de pecado original em teologia. É um nomezinho que deram. Para o pecado que o homem nasce com, escravo. Então a gente já nasce escravo, então a gente já nasce com o pecado original. E a gente nasce por causa do pecado condenado. E por que seremos condenados nós, se não tivéssemos crido? Por não crermos em Cristo Jesus. Então, se alguém falar para você assim, por que fulano vai para o inferno? Se fulano não é crente, você vai dizer assim, porque não crê em Cristo Jesus. Não é porque ele mente, rouba, isso são todas obras que uma árvore do pecado, que a árvore do pecado original produz na vida dele. São todos pecados no plural. Mas não são por causa dos pecados no plural que ele vai ser condenado, mas porque não creu em Cristo Jesus e por isso não foi liberto do poder do pecado, da escravidão do pecado original. Deu para entender? Sim? Se não deu, faz não. Pode falar, meu irmão. Essa obra de crer, é uma obra divina ou é uma obra humana? Nós estamos estudando justificação pela fé, não eleição e predestinação, né? Mas assim, a obra do crer é uma obra divina, segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, ou seja, um presente de Deus para os eleitos. Fé para a salvação. Então, aquele que crê, creu porque Deus fez com que ele cresce. Ok? É uma obra de Deus. Sozinho o homem não consegue crer em Deus. Sozinho o homem não consegue crer em Cristo. O homem, ele só consegue pecar sem Cristo. Isso ele consegue e faz bem. Mas ele precisa de Cristo para poder ser salvo. Ele precisa que Deus haja nele para ele poder ser salvo. Ok? Respondi? Respondi? Mas não é eleição e predestinação. Isso é uma coisa que a gente pode estudar posteriormente. Deus endureceu o coração de Faraó, em Romanos 9 explica, porque Deus queria mostrar a eficácia do seu poder. Então, isso não quer dizer que Faraó morreu sem Cristo. Pode ser que Faraó, depois de tudo aquilo, depois de perseguir, quando ele estava entrando no mar, porque Faraó foi morto, Faraó e seus cavaleiros, segundo o livro de Salmos, né? Entrou no mar, ele pode ter se arrependido, falado, como esse Deus é poderoso, eu me entrego a ele, morreu. Não sei. Né? Mas o que eu sei e o que a gente precisa saber é isso. Deus de forma nenhuma vai lançar fora, vai lançar a mão daqueles que vêm a Ele. Vou te falar uma palavrinha, justificação pela fé, próximo texto. Vamos lá, senão vão fugir do tema. Romanos, agora vamos ler Romanos 1, vamos lá. Romanos 1. Predestinação a gente aborda em salvação, que é um outro módulo. Romanos 1. Romanos 1, nós vamos ler do 18 em diante. Justo viverá pela fé, o 17. Isso, parte B. Esse texto é o texto que fez com que Lutero protestasse contra o catolicismo. Romanos 1, 17 aí, né? 16, 17 ali, que estão todos no mesmo contexto. Romanos 1, 18 diz assim: porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a primeira afirmação do apóstolo Paulo é: Deus tem a sua ira, ela está revelada nos céus,
Deus revela que a sua ira está contra toda impiedade e perversão de quem? Dos homens que trocam, detêm a verdade pela injustiça. Trocam aquilo que procede de Deus, a verdade, com a injustiça. No versículo 19 diz assim: porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos entender o 19 e o 20. Então Paulo começa dizendo no 18: Deus está irado com a humanidade, porque eles trocam a verdade de Deus por injustiça. Não é isso que tem sido feito, por exemplo, com a homossexualidade? Estão dizendo assim, isso não é pecado, isso não é demoníaco, isso não está errado. Isso é amor. Eles trocam a verdade de Deus que diz que é pecado, que está errado, e chamam de amor. Eles trocam a verdade de Deus por injustiça. É assim qualquer coisa. Por exemplo, se alguém te convence a entrar no ambiente político e te convence de que todo mundo rouba e que você também pode roubar. E alguém não vai dizer que você rouba, você é ladrão. Não, isso é normal, cara. A gente faz as coisas aqui, cada um pega um pouquinho, porque é assim, funciona assim. Quem? O meio político. Entendi 1 de Coríntios. Falei, meu pai do céu, o que esse irmão está falando, né? O que rouba, vou roubar porque ele roubou menos, vou votar nele porque ele roubou menos. Então, trocam a justiça de Deus por injustiça. Aí depois o apóstolo Paulo diz assim: e não dá para eles negarem de que Deus existe. Por quê? Porque a natureza, as coisas que foram criadas, revela claramente de que Deus existe. As coisas que foram criadas no 19 e 20, é isso que Paulo está dizendo, a própria natureza revela a divindade com clareza. Quer ver? Eu vou ler o 20 de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, ou seja, por meio da natureza. Nenhum homem, muita gente diz assim, acha que tem algum ser humano que vai chegar diante de Deus e vai ter argumento, vai chegar diante de Deus sem crer em Cristo e dizer assim, eu não sabia que o Senhor existia. As pessoas diziam que o Senhor não existia. Eu conheci um primo que era ateu e por causa dele eu me tornei ateu e por isso nunca criei no Senhor. A culpa não é minha, eu não sabia que o Senhor existia. Esse texto está dizendo que pela criação, pela natureza, Deus se revela aos homens. Por isso que quando você senta assim, sei lá, você senta em Ubatuba, né? Ubatuba só chove, né? Então a gente brinca, fala que é Ubatuba. Você senta em Ubatuba assim e você olha aquela montanha, aquela ilha, aquele mar lindo, e o que vem no seu coração é vontade de glorificar a Deus, você crente. Não é isso? Vem no seu coração de falar, Senhor, que maravilha, que coisa linda, como é maravilhosa as obras das suas mãos. E no descrente é a mesma coisa. Ele olha para tudo aquilo, para aquela perfeição da natureza, e Paulo está dizendo que ele olha e dentro dele, ele diz assim, Deus criou isso daqui, isso não veio do nada. Há uma voz interior que o incomoda, por isso que eu digo que não tem ateu, tem mentiroso, é diferente. Não existe ateu, existe mentiroso, existe aquele que nega a sua voz interior que diz que Deus existe. Ele prefere falar isso, mas a Bíblia está dizendo, não existe nenhum ateu, todos por meio da natureza sabem que Deus existe. Vai lá, meu irmão. Aí Jesus volta. Eu já ouvi essa bobagem aí. Né, mas não é bíblico, não.
Quando a Bíblia diz, ela diz assim: o evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. O fim não é o dia em que Jesus volta. O fim é o fim, né? E quando vai ser pregado o evangelho do reino? Note que não é o evangelho da graça. É o evangelho do reino será pregado para toda criatura e então virá o fim. Será pregado o evangelho do reino durante o reino. Durante o reino, né? Então, durante os 1000 anos. Então, isso não procede. Mas é claro na Bíblia de que nenhum homem é indesculpável diante de Deus. Ele não pode dar desculpa, dizer, olha, eu não sabia que o Senhor existia. Todos, por meio da natureza, é isso que o apóstolo Paulo está afirmando. Sabem que Deus existe. Versículo 21. Trocaram a verdade de Deus em injustiça. É verdade não, é a verdade dela, é a verdade desse... 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então vamos lá, ó. Apóstolo Paulo fala, que o irmão citou e trouxe o tema de novo, vamos repetir rapidinho. Apóstolo Paulo diz, trocaram a verdade de Deus em injustiça. Eles são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se manifesta a todos por meio da criação. Eles foram torcendo tanto as coisas de Deus e não glorificaram a Deus como Deus, que a sua mente, o seu intelecto foi ultrapassado, ficou para trás, ficou perdido, ficou levado àquilo, conduzido àquilo, de uma forma que seu coração se torna louco, insensato quer dizer isso, né? Se torna louco, porém eles se acham sábios, inculcando-se de sábios, tornaram-se loucos. Então, pensando que é uma sabedoria, que a gente chama de sabedoria do mundo, mas que para nós que cremos em Deus, para nós que cremos na palavra de Deus como verdade, é loucura, é diferente. Então Paulo diz, inculcando-se, acreditando, né? Inculcar significa isso, colocar na cabeça, acreditando ser sábios, na verdade são loucos. Continuando a leitura, 23, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que eles fizeram? Criaram deuses, criaram imagens de escultura. Eles trocaram a verdade de Deus em injustiça. Deus se manifestou, estou falando da humanidade como um todo. Deus se manifestou por meio da criação e disse, eu sou Deus, eu existo. E eles disseram, nós não cremos nisso, nós negamos isso. Nós negamos a existência de Deus, nós viemos de um animal, nós evoluímos de um macaco, por exemplo. Ao ponto que a sabedoria deles é loucura para nós, mas para eles é sabedoria. De uma forma que eles disseram assim, nós vamos fazer deuses para nós. Nós vamos criar deuses daquilo que existe na terra, nos céus ou debaixo da terra. E criaram ídolos. Os homens ao longo da história sempre criaram ídolos. Qual que é o maior ídolo dos nossos? Ele mesmo, né? Boa, ele mesmo. É o prazer dele, né? Que a gente chama de hedonismo. Ele é o seu próprio Deus. Ele quer ser feliz a todo custo. E não importa se ele vai ferir ou não o caráter de Deus, a palavra de Deus. Ele vai ser feliz a todo custo. Outros poderiam dizer o dinheiro, né? Também algo muito poderoso, um Deus do nosso século aí, mas o homem que cria para si, ele faz de si mesmo um Deus, ele faz do dinheiro um ídolo, ele faz ali um ídolo para si mesmo, para que ele possa servir isso, mas na realidade ele quer que aquilo sirva. Por que no Evangelho é invertido? No Evangelho nós servimos a Deus. Na idolatria o ídolo me serve. O ídolo faz algo para mim. E se ele não faz, eu viro ele de ponta cabeça, eu viro ele para trás, eu coloco ele dentro de um copo, né? A cultura antiga
do nosso país, da religião do nosso país, fazia isso com ídolos, né? Imagenzinhas de gesso ou de madeira. Mas a verdade é, criaram deuses para si, não glorificaram o verdadeiro Deus e criaram deuses para si. Aí continua a leitura, 23, né? 24 agora, desculpa. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Está vendo o hedonismo aí? Adorando e servindo a criatura, a si mesmos, ou a outras coisas, ou a outra pessoa, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo pecado, torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É claro. Então, Deus troca, os homens, trocam a justiça de Deus, a verdade de Deus em injustiça, a verdade em mentira, Deus por ídolos, ao ponto que se acham sábios e são loucos, e Deus os entrega aos seus desejos, às suas paixões, ao ponto que mulher começa a se relacionar com mulher, é isso que está falando aí no fim, e homem se relacionar com homem, cometendo torpeza e sofrendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, nesse trecho que nós lemos, fica claro como a humanidade se desviou de Deus, como a humanidade deu as costas para Deus, como a humanidade chama aquilo que é verdadeiro de mentira, e aquilo que é mentira de verdadeiro. É isso que o texto bíblico está dizendo. Como a humanidade chama aquilo que é Deus como não é Deus, como se não existisse, e aquilo que não é Deus, eles dizem, isso sim, isso é importante para mim, isso me serve, isso eu gosto, isso eu tenho prazer. Então, toda a humanidade estava debaixo de condenação. Primeiro, João 3,18 que nós lemos, porque não creram em Cristo. Segundo, porque se entregaram às suas paixões, foram entregues por Deus às suas paixões e desejos infames. Agora vamos para Romanos 3, dá uma puladinha aí. Romanos 3. Romanos 3, nós vamos ler do 9 em diante. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ele está citando os capítulos anteriores, e um deles é o capítulo 1 que nós lemos. E no capítulo 1 está dizendo bem claro que toda a humanidade desprezou a Deus e foi seguir seus desejos e paixões infames. Voltando, quando ele diz tanto judeus quanto gregos, ele está falando toda a humanidade também. Só para você entender, na visão do apóstolo Paulo, na visão bíblica, né, do Novo Testamento principalmente, a humanidade era dividida entre judeus e não judeus. Ok? Então, todos aqueles que não eram judeus eram chamados na Bíblia de gentios ou gregos. Ok? Gentios, judeus e gentios. Versículo 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, eu quero refazer essas três afirmações. Primeira, não há justo, nenhum sequer. É claro que Paulo está excetuando Jesus Cristo justo, mas com exceção de Jesus, todos os outros, nenhum sequer é justo,
Nenhum, não há um justo sequer. Depois ele diz, não há quem entenda, não há quem compreenda as coisas de Deus. Em Coríntios, Paulo aprofunda o tema dizendo que o homem natural, o homem sem Cristo, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que compreenda as coisas de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui. E ele faz uma outra afirmação, não há quem busque a Deus. Quantos e quantos sermãos eu ouvi, pregadores dizendo assim, a humanidade busca a Deus nos lugares errados. A humanidade está por aí buscando a Deus. Toda a humanidade procura a Deus. A Bíblia está dizendo o contrário, está dizendo, não há quem busque a Deus. Não busca a Deus. Quando a gente leu Romanos 1, estavam buscando a Deus ali naquele trecho que a gente leu? Pelo contrário, estavam buscando deuses, fazendo deuses para si, mas não buscando o verdadeiro Deus. Então a humanidade por si só caída, ela é escrava do pecado, ela não busca a Deus, não entende as coisas de Deus. Por isso que para você que está me ouvindo nessa noite, mania de falar isso, né? Nessa manhã, faz sentido o que eu estou falando. Para você é verdade, para você que crê. Mas para a humanidade, se tivesse aqui alguns descrentes, eles iam estar olhando para mim com cara feia. Eles iam estar olhando para mim assim, falando assim, às vezes um poderia estar olhando para mim assim, uau, descobri a verdade, crendo. Mas alguns iam estar olhando para mim falando, quanta bobagem esse cara fala. Como que ele pode ler um livro de tantos mil anos? Como ele pode acreditar nisso tudo? Oi, meu Deus do céu, como fala bobagem. Né? Por quê? Porque ele não consegue compreender, sem Deus ajudá-lo, sem Deus convencê-lo, sem Deus atuar nele, ele não consegue compreender. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Uma outra afirmação de Paulo, não há quem faça o bem, não há um sequer. Você diz assim, mas espera aí, tem seres humanos que fazem o bem, mas a intenção é maligna. Ele dá uma cesta básica para uma família carente, mas não porque ele quer somente que aquela família seja alimentada e que aquela família tenha alegria. Ele quer que saibam que ele deu aquela cesta básica. Ele quer que aquela família reconheça a bondade dele. Então, na verdade, aos olhos de Deus, isso é soberba, orgulho, pecado. Então, por isso que eu lembro que uma vez eu fui numa reunião de um pessoal um pessoal que é um clube, não vou falar o nome por ética, é um clube. E lá eles ostentam assim nos seus paletós, eles ostentam por broches o quanto eles doaram. Então tem um monte de brochinhos assim, que simbolizam, tipificam o quanto eles doaram. Então você olha assim e vê o quanto que aquele cara é caridoso ou o quanto que o outro é menos caridoso. Né? Então, quando o homem faz o bem, ele ainda tem uma intenção estranha. Por isso que quando o homem faz o bem de fato, nós os crentes fazemos bem de fato, a gente pode dizer, glória a Deus, foi ele. Não é isso que a gente faz? Irmão, que bênção que o irmão fez, a gente fala, glória a Deus. A glória é dele, é para ele que fez, é obra dele, porque nós, por nossa própria natureza, não fazemos o bem de forma nenhuma. Versículo 13, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo, até o 18 está bom, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo termina aí o texto que a gente leu, até aí está bom, está suficiente. Depois a gente pode pular para Romanos 3:23, que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos, com exceção
de um homem, Jesus Cristo. Os demais, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, vamos lá agora. Romanos 5, versículo 10. Foram separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, necessitam da glória de Deus, que é o carecem aqui. Por quê? Porque pecaram. Precisam da graça de Deus, precisam da glória de Deus, ok? Todo ser humano. Capítulo 5 de Romanos, versículo 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O início, porque se nós, quando inimigos de Deus. Então, o que nós éramos antes de crer em Cristo, para com Deus? Inimigos. Temos que ter essa consciência muito clara. Éramos inimigos de Deus. Porque tem gente que eu já vi gente falar assim: irmão, eu cresci na igreja, eu sempre fui crente, eu sempre fui bonzinho, olha, eu fui uma benção. Você é uma benção, irmão? Eu sempre fui essa benção aí. Né? Quando a pessoa fala isso para mim, eu penso: meu pai, você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque todo aquele que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo sabe quem ele era antes de Cristo. Não era bom, não. Era inimigo de Deus e fazia tudo isso que nós estamos lendo aqui, e era da mesma forma, pensava da mesma forma, pensava segundo o mundo. Capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem? Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o apóstolo Paulo insiste aí em dizer com clareza que todos pecaram e a morte entrou por causa do pecado. Agora vamos para Efésios. Pode falar, irmão. Não, todos pecaram em Adão. Deixa eu explicar isso melhor. Boa pergunta. Então vamos lá. Adão nasce sem pecado, é criado sem pecado, né? Dizem que Adão não tinha umbigo, né? Cada bobagem, né, que a gente para pensar. Então, Adão foi criado sem pecado, porém, Adão pecou. A partir de Adão, todos são criados conforme a imagem de Adão. Gênesis capítulo 5 diz que Adão gera filhos e filhas conforme a sua própria imagem. Que imagem agora? De pecador. Então, toda a humanidade em Adão, todos nós pecamos em Adão. E aí você diz assim: mas como eu posso ser culpado por Adão? Deus decidiu assim, é a primeira resposta. A segunda é: você também pecou. Você também peca. Então você também é culpado dos seus próprios pecados. Não só da natureza que você herdou de Adão, mas também da sua própria conduta. Respondi? Adão teve o livre-arbítrio. Adão teve o livre-arbítrio de pecar ou não pecar. Porém, Deus, na sua onisciência, sabia que Adão ia pecar. É assim que você responde essa pergunta. Então, se eu estivesse lá no lugar de Adão, ou se você tivesse, irmão, nós teríamos o livre-arbítrio de pecar ou não pecar. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia do pecado do homem, que o homem não resistiria. Por quê que a gente afirma isso? Porque a Bíblia afirma lá em Apocalipse 13:8, diz assim: o cordeiro que foi morto, quando? Antes da fundação do mundo. Antes de fundar o mundo, Deus planejou a morte de Jesus Cristo. Então Adão foi criado depois da fundação do mundo, depois da criação da terra, depois da criação do mundo. Então Deus já tinha, na sua onisciência, a certeza do pecado de Adão. Mas isso não quer dizer que Deus fez Adão pecar. Adão pecou voluntariamente. Decidiu pecar.
Segundo a Bíblia, sim, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas ninguém estaria no lugar de Adão. Deus planejou Adão ali. É isso que o irmão tem que entender. Não adianta a gente querer pôr João no lugar. É Adão. Esse tipo de coisa é especulação. Adão pecou, querido. Quem tinha que estar lá era Adão. Deus colocou Adão lá. Fazia parte do plano de Deus pôr Adão lá. Não é o João, não é o Manuel, nem o Marcelo. Adão. E assim nós cremos. Ok? Perfeito? Efésios, capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Efésios 2, 1 ao 3 diz assim: Ele nos deu vida, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, ficou claro aí nessa leitura de que nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós éramos escravos do diabo, seguíamos o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência, nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, e nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E por isso, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Ficou claro? Então, antes de Cristo, você era tchutchuquinho? Óbvio que não. Você era filho da ira de Deus. Tudo que nós lemos até agora, você antes de Cristo era. Tudo que nós lemos até agora, eu antes de Cristo era. Exatamente assim. Nada diferente. Exatamente assim. E Cristo foi quem nos justificou. Foi Cristo que nos livrou dessa situação terrível, né? Letrinha B da sua apostila. Letrinha B diz assim: toda a humanidade é escrava do pecado. Então, quando a gente diz escravo, a gente precisa entender primeiro o sentido da palavra escravo. Eu ia falar semântica, né? A palavra mais difícil ainda, né? O sentido da palavra escravo. Vamos pensar na escravidão, quando teve escravidão na história, a escravidão no período dos negros, ok? Nessa escravidão dos negros, o negro ele podia, por exemplo, ele estava escravo lá nos Estados Unidos. Ele podia falar assim: no final de semana eu vou dar um rolê. Podia? Não. Ele podia falar assim: mês que vem não vou trabalhar, vou pegar férias, vou visitar minha família. Podia? Não. Por quê? Porque a vontade dele estava escrava à vontade do seu Senhor. A nossa vontade antes de Cristo, a nossa vontade estava escrava à vontade do inimigo de Deus. Nós não tínhamos por Senhor Jesus, nós tínhamos por Senhor o príncipe da potestade do ar, Satanás, o inimigo de Deus. Nossa vontade estava escrava ao pecado. Por isso que eu vou recomendar um livro, caso vocês queiram ler, chamado Nascido Escravo de Lutero. Nascido Escravo de Lutero. É um livro que você vai poder entender se quiser ler, né, isso com mais profundidade. Então, nós fomos nascidos escravos do pecado, debaixo da ira de Deus, e a nossa vontade não nos guiava. Quem nos guiava era a vontade do diabo, a vontade do pecado, a vontade da carne, não a nossa própria vontade. Nós não tínhamos uma vontade livre, nós tínhamos uma vontade escrava. Deu para entender com clareza isso também? Deu? Tranquilo? Então, vamos lá. Romanos 8, 34. Desculpa, João 8, 34. João, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Sim. Não estou sabendo, não. Porque eu
eu faltei às aulas, né? Eu não tenho vindo, né? Perfeito. Tem coisas ali, né? Só que a gente não vai parar agora, não. A gente vai seguir um pouquinho. Só um pouquinho, aí a gente já para. João 8,34. É que foi assim, por um tempo tiveram as pausas, aí veio a pandemia, aí parou as pausas, aí depois voltou as pausas, agora voltou tudo mais ou menos, né? Enfrentamos o Covid de uma forma diferente hoje. João 8,34 diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus faz uma afirmação, e ele diz, isso que eu estou falando para vocês é uma verdade. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A gente precisa entender isso, né? O que é cometer pecado? Porque senão a gente vai pensar que é escravo do pecado ainda hoje. Nós somos livres disso quando fomos salvos, quando fomos justificados. Mas aqui Jesus tem seu público, seus ouvintes, pessoas aqui que não são salvas. Ele está falando para incrédulos. E ele está dizendo assim, ó, a prova de que você é um pecador e escravo do pecado é que você peca. Está dizendo isso para eles, para aqueles ouvintes, para quem está ouvindo ali. Então ele está dizendo para nós hoje, para ficar claro, de que toda a humanidade é escrava do pecado. Por quê? Porque comete pecado. Vamos voltar para Romanos de novo, Romanos capítulo 6, e a gente para daqui a pouquinho. Romanos 6. Romanos 6, do 16 ao 23, uma leitura longa também. Diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, nota aí, ó, Paulo começa dizendo assim, se você obedece o pecado, você obedece para a morte. Se você obedece a Deus, você obedece para a justiça. Mas lembre-se que graças a Deus, antes, outrora, vocês eram escravos do pecado. Contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Deixa eu explicar isso. Então, Paulo diz assim, se você pratica o pecado, é escravo do pecado. E se você é escravo do pecado, também é escravo da morte, morte eterna e condenação. Mas se você é obediente a Deus, você então é obediente a Deus para a justiça, para a justificação. Antes, outrora, vocês eram escravos do pecado, mas graças a Deus, Ele libertou vocês do pecado. E vocês acolheram a palavra de Deus, a nossa doutrina. Vocês receberam no coração a verdade de Deus. Vocês acolheram ela e vocês obedecem ela. Eu falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Por que Paulo diz isso? Ele diz, eu sei, em outras palavras, vou interpretar, eu sei que vocês pecam também assim como eu. A carne de vocês ainda é fraca, vocês ainda não foram livres da presença do pecado, e por isso ainda pecam, mas isso não anula a justificação, vocês são servos de justiça, isso não anula que Jesus já te libertou da escravidão do pecado, isso não anula que vocês receberam a nossa palavra no coração, ok? Deu para entender aí até então a leitura? Continuando aí. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, 19a. Assim como oferecestes os vossos membros para escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Deixa eu parar por aí. Então,
Paulo diz assim no finzinho: antes vocês eram escravos do pecado, mas o que vocês escolheram disso? Que fruto, que recompensa vocês escolheram lá quando vocês eram escravos do pecado? Nenhuma, pelo contrário, agora vocês têm vergonha do pecado. Lembre-se que quando Ezequiel escreveu sobre a nova aliança, ele disse que quando Deus fizesse em nós o pacto da nova aliança, ou seja, fizesse com que a gente nascesse de novo pela obra de Cristo Jesus, morte e ressurreição, Ele colocaria em nós nojo do pecado. Então, qualquer crente que ame o pecado não é crente. Essa é a resposta. Qualquer crente que gosta do pecado, que fala assim: olha, o pecado me satisfaz, me traz alegria, quando eu peco eu me sinto vivo, ele não é crente, ele não é salvo. Porque se ele é salvo, ele tem vergonha do pecado, nojo do pecado. Ele peca? Sim, todos nós pecamos, mas ele não tem prazer nenhum, ele tem vergonha do que ele fez, ok? Letrinha C da apostila: o homem fracassa ao buscar a justiça por suas obras. Então, a primeira coisa que a gente tem que afirmar também, né? Tantas primeiras coisas eu digo que a gente tem que afirmar, né? A gente tem que afirmar que nós não podemos alcançar a justificação por nós mesmos. Isso a gente tem que afirmar. Uma das coisas que a gente tem que afirmar. Não podemos alcançar a justificação por nós mesmos. A justificação é uma obra de Deus, é uma declaração de Deus, é um ato de Deus, não é um ato humano. E eu não faço nada que possa mover o coração de Deus a me justificar, ok? Repito, eu não faço nada que possa mover o coração de Deus a me justificar. E a Bíblia vai deixar isso claro, quer ver? Ó, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, se você nunca decorou, decore-os. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos pedacinho a pedacinho? Porque pela graça, o que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido é uma boa tradução. Por um favor imerecido vocês são salvos. Então, eu e você merecemos a salvação? Não. Por um favor imerecido vocês são salvos. Como? Mediante a fé. Mas a fé vem de quem? Isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Então, é um presente de Deus a salvação, que vem o quê? Graça e fé sobre nós, para que a gente possa crer. E não de obras. É claro que quando a gente lê não de obras, a gente converte a palavra obras sempre em cesta básica, ajuda ao próximo, mas não é isso aqui, tá bom? Obras aqui é obediência à lei do Velho Testamento. Então, e não por obras, quer dizer, e não por obediência. Eu não sou salvo pela minha obediência, porque se eu fosse salvo pela minha obediência, não seria salvação pela graça, seria salvação por mérito. Eu mereci ser salvo. Eu sou salvo somente pela graça, por um favor imerecido, porque Deus me deu fé para a salvação. Porque Deus olhou para mim com graça e misericórdia e me salvou. E nesse dia Ele me justificou. E não por obras, e não pela minha obediência. Para quê? Para que ninguém se glorie, diz o texto bíblico. Ficou claro? Ok? Aqui não. Obra aqui é obediência à lei. Guardar os mandamentos, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, obediência à lei. Porém, se você quiser atribuir obras aqui desse tipo de bondade também, tanto faz, não importa o que você fizer, nada que você fizer pode mover o coração de Deus para te salvar. Ele te salvou pela graça, por um favor imerecido, por meio da fé somente, e não porque você fez alguma coisa ou mereceu a salvação. Pelo contrário, você estava lá no império das trevas, inimiga de Deus, né, debaixo da ira de Deus, fazendo tudo aquilo que nós já falamos no começo da aula. Ok? Ficou claro? Exato. Isso, esse tipo de obra, de boas obras, de dar comida para o faminto, roupa para quem tem frio, Tiago fala sobre isso.
Tiago fala que a vida do crente tem que ter obras. Tiago diz assim, esse tipo de obras. Tiago diz, olha, se alguém vem com fome e pedir algo para você, vou parafrasear, não é para você orar por ele só e dizer tchau, ele precisa de comida, né? E Tiago diz, se a gente não tem uma fé sem obras, a nossa fé não é verdadeira, ela é morta. Então sim, nós fazemos obras, mas não somos salvos por obras desse tipo, muito menos pela nossa obediência, nós somos salvos somente pela graça de Deus, e pela graça nós fomos justificados, ok? Obediência, boa tradução aí. Romanos 3, vamos para lá agora. Voltar um pouquinho, né? Atos, Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Olha como está claro aqui, ok? Por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Deixa eu explicar isso. Primeiro, o apóstolo Paulo faz uma afirmação que nós já fizemos. Nós não somos justificados por obediência à lei. Nós somos justificados pela graça somente. E ele diz assim, a lei faz com que a gente entenda o pecado. Tem o pleno conhecimento do pecado. Por quê? Quem é que descreveu cada um dos pecados? A lei. A lei disse que se o homem se deitar com uma outra mulher que não é a sua esposa, isso é adultério. É a lei que diz que se o homem dá um tiro no outro, ele é um assassino, ele cometeu ali um crime, um assassinato. É a lei que diz que isso é pecado. É a lei que deixa claro para o homem o que é pecado. Então, qual é a função da lei? Mostrar para o homem que ele é um pecador. Essa é a função da lei. A lei cumpre o seu propósito com toda a humanidade. Ela mostra para o homem que ele é um pecador. Mas a lei também mostra para o homem que é impossível que ele consiga obedecê-la. Por quê? A lei são, se não me falha a memória, são 612 ordenanças, é isso? Então, são 612 ordenanças, 612? 613 ordenanças, exato. 613 ordenanças que o homem tem que obedecer. Mas o que é o pior? O pior é que se ele obedecer 612 e não obedecer uma, a Bíblia diz que ele anula tudo que ele fez. Tiago deixa isso claro, de que se ele obedecer toda a lei, mas cair em um ponto da lei, ele anula tudo que ele fez. O jovem rico, por exemplo, né, que diz, eu guardo os mandamentos e tudo mais, mas não conseguia, por exemplo, guardar a avareza, né, caía na avareza. E aí anulava tudo, né, porque ele era um homem que sentia falta de algo. O que me falta ainda? Ele pergunta para Jesus. O que lhe faltava era a vida eterna, o que lhe faltava era a salvação, porque estava preso na avareza. Então, o homem não consegue, se você tentar se acordar amanhã de manhã, vai dizer assim, hoje eu não vou pecar, e hoje eu vou guardar toda a lei. Só de falar isso, Deus já vai dizer, pecou por soberba. Para você poder entender, pecou por soberba já. A gente não consegue, a gente é falho, a gente não consegue. A nossa natureza não permite de forma nenhuma. Então, nós somos justificados somente pela graça de Deus por meio da fé. Romanos 11, vamos lá agora. Romanos 11, versículo 6. Diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aquilo que eu falei, se fosse pelas obras da lei, se fosse pela obediência, já não seria mais graça. Mas sim por mérito, você foi tão obediente que Deus te salvou. Oh, que menino obediente, vou salvar, né? Deus salvaria sim, mas de forma nenhuma, como Deus, no seu padrão. Quem que é o padrão da lei? De quem que é o padrão da lei? De Deus. Deus tem um padrão elevadíssimo. Ele disse, se você cometeu uma falha só, eu o declaro pecador.
Se você cometeu uma falha só, eu o declaro perdido. Se você nascer, eu o declaro um pecador. Por quê, Deus? Porque você já nasce em pecado. Você já nasce herdeiro de Adão. E eu o declaro pecador. Aí você diz, Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz, não faz nada. Sou eu quem faço. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. Assim vocês são justificados na minha declaração, na minha decisão, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz. Ficou claro? Perfeito? Porque se fosse pelas obras, já não seria mais pela graça de Deus. Letrinha D da sua apostila. O padrão de Deus é muito alto, a apostila diz, e impossível de ser alcançado pelo esforço humano. A gente já falou, agora a gente vai dar base bíblica para isso. Tiago, vamos lá para o finzinho da Bíblia. Tiago capítulo 2. Tiago 2, versículo 10. Diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Se torna culpado de toda a lei. No versículo 11 ele explica, ele diz assim, portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ou seja, o mesmo Deus citou todos os mandamentos, é isso que ele está dizendo. Deus deu todos os mandamentos, só que se você guardar quase toda a lei, mas tropeçar em um ponto, você é culpado de todos os pontos. É assim que Deus estabeleceu o seu padrão. Você diz, ai meu Deus do céu, mas é um padrão muito severo. Exato. Para quê? Para que eu e você não dependa de nós mesmos, não confie em nós mesmos, mas nos entreguemos a Deus dizendo, Senhor, nós somos miseráveis pecadores, não podemos nos salvar, não há esperança nenhuma na minha obediência, não há esperança nenhuma na minha dedicação, não há esperança nenhuma na minha santidade, a minha esperança é a sua graça, é o seu favor imerecido, é a fé que o Senhor me deu, é a sua justificação. É a obra de Jesus Cristo na cruz e não a minha vida. Amém? É para isso, para que a gente se rendesse a Ele, para que a gente se humilhasse diante dEle. Mateus 5,48, vamos para lá. Mateus 5, versículo 48, diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como que é o padrão de Deus? Segundo esse texto? Perfeição como Ele é. Tem um outro texto que diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Conhece esse texto? Quando eu ouvi esse texto e eu não entendia com clareza a justificação pela fé, eu morri de medo. Porque eu pensava assim, que quanto de santidade Deus exige de mim? E segundo esse texto de Mateus, 100%. Não é isso? E aí eu vou perguntar para você, tem alguém 100% santo aqui? Hã? Não tem. E nem vai ter até a vinda de Cristo. A perfeição e a santidade, né, 100%, que é a perfeição, só vai acontecer com só com a glorificação. Mas Deus prometeu glorificar-nos? Sim ou não? Sim, é promessa de Deus. E é tão interessante que é promessa de Deus no passado. Deixa eu abrir esse parênteses rapidinho. Vai em Romanos 8. Exato. Romanos 8, vai lá comigo. Romanos 8, 29 e 30, que o irmão citou aí, exatamente o texto que eu ia ler. 29 diz assim, porquanto
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também, no presente, no passado ou no futuro, o glorificou aí? No passado. Então há uma promessa de Deus para aqueles que Ele de antemão conheceu, para aqueles que Ele chamou, para aqueles que Ele justificou, para aqueles que Ele está santificando agora, de glorificá-los. No passado Deus prometeu, dizendo, glorifiquei você já no meu plano eterno. Eu já fiz isso em você no meu plano eterno, só ainda não se manifestou na sua vida, vai se manifestar na sua vida. Então, por isso que a gente afirma que um crente não pode perder a salvação, porque até a glorificação já é uma promessa de Deus, como Deus já tivesse feito no passado, mas Deus já fez em seu plano, em minha vida e na sua vida, nós que nele cremos. Agora, por que é importante a gente entender isso? É importante porque a gente sabe que está em processo de santificação e que um dia seremos 100% santos. Estamos em processo de aperfeiçoamento, mas um dia seremos 100% perfeitos. Quando? Quando Ele nos glorificar. Amém? Então, quando alguém pôr medo em você, falar assim, irmã, sem santidade ninguém verá o Senhor, você diz, louva a Deus, porque Ele me chamou, me justificou, me santifica e me glorificará. Amém? Essa é uma boa resposta. Por quê? Vamos dar, já que está com parênteses abertos, vamos para Tessalonicenses 5 agora, vamos lá. Claro, minha irmã? Sim. 1 Tessalonicenses 5. Segunda não tem capítulo 5. Ok, sim. Já escolheu antes da fundação do mundo, segundo a Bíblia. Já predestinou todos aqueles que hão de herdar a salvação. Porque Ele também escolheu a forma pela qual nós devemos crer, pela pregação do Evangelho. Sim. Ele também elegeu, predestinou o meio pelo qual nós devemos crer, ouvindo o Evangelho. Sem ouvir o Evangelho, não há ninguém que será salvo. Só serão salvos pela pregação da palavra de Deus. E Ele predestinou até o dia em que a pessoa vai ouvir. Você, por exemplo, você vê assim, Jesus está fazendo seu ministério. Aí Ele diz assim, importa passar por Samaria. Importa. Para quê? Para se encontrar com uma mulher na beira de um poço, pecadora. Pregar o Evangelho para ela e ela crer. Até o dia está predestinado. O dia em que nós cremos foi o dia em que Deus preparou para que nós ouvíssemos do Evangelho e dele recebêssemos no nosso coração. Deus predestinou tudo. O meio, a forma, tudo. Ele é soberano. Amém? Só crerão os que foram eleitos. Mas não quer dizer que crerão agora. Pode ser que você pregue o Evangelho agora, plante a semente no coração, e ele vai crer daqui 5, daqui 10 anos, ou num dia que está morrendo na cruz, como ladrão. Como ladrão. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quem que santifica o homem? Deus. O próprio Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem que nos justificou? Deus. Quem que está nos santificando? Deus. E quem que vai nos glorificar?
Deus também. Então a obra da salvação é única e exclusiva dele, totalmente dele. Pode perguntar, meu irmão. Essa ordem que ele dá para nós faz com que o nosso coração deseje ser santo. E a gente luta, briga contra o nosso pecado, luta contra a nossa carne, desejando ser santo. Mas cada vitória que nós temos sobre o pecado foi poder dele, força dele, a obra do Espírito Santo em nós. Por isso é ele que nos santifica. É responsabilidade dele e responsabilidade nossa. Eu não vou dizer 100% que fica complicado, mas vou dizer é responsabilidade nossa e é responsabilidade dele. Ele espera que você lute para ser santo. Ele espera isso de você. Mas ele também sabe que você só pode ser santo se ele, pelo poder do Espírito Santo, realizar em você a obra. Você deve se esforçar, sabendo que a força vem dele, dependendo da graça dele. Quer ver? Da capacitação dele. Filipenses diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: porque dele é o querer, e também dele é o efetuar. Ele quer e ele também realiza. É assim que nós cremos. Por isso que qualquer crente que está vivendo uma vida madura em Deus, ou seja, é um crente que não vive por aí a todo vento de doutrina, é um crente que não é imaturo com relação à palavra de Deus, é um crente que não é imaturo com relação ao pecado, ele é um crente que serve de modelo para mim e para você. Esse crente, ele só fala assim: eu sou o que sou por causa da graça dele, por causa dele, por causa da obra dele. Não tem um outro jeito de pensar. Ok? Resposta dada? Honra e glória a ele, a obra é dele. Ele que fez, ele que quis, e dele também foi o efetuar. E note que antes desse texto, o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz assim: trabalhai e efetuai a vossa salvação com tremor e temor. Produzam frutos dignos de um salvo, vou traduzir assim, com temor e tremor. E aí Paulo diz embaixo: porque dele é o querer e dele também é o efetuar. Ou seja, produzam frutos dignos de um salvo, produzam boas obras, vivam como salvos, mas dele é o querer e dele também é o efetuar. É ele que quer e é ele que faz. Eu nunca li esse texto, me acha que eu preciso ler. Isso aí quem fala são pregadores. É que nem numa folha da árvore não cai sem a vontade de Deus. Nunca li esse texto também, mas já ouvi por aí. Tá bom? Esse esforça-te que eu te ajudo não está na Bíblia. Tá bom? Pelo contrário, esforça-te, né, podemos dizer assim, né, tenha bom ânimo, mas sou eu. Meu é o querer e meu é o efetuar. A glória é minha, a glória é de Cristo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tá bom? Esforça-te que eu te ajudo, não existe na Bíblia. Pode até a gente pode argumentar, esse texto justifica isso, mas esse texto não existe. Voltando para a apostila, o padrão de Deus é muito alto, fechando parênteses aí que eu abri, né? A gente já leu Tiago 2, Mateus 5, agora a gente vai ler 1 de Pedro 1,16. Abri e li. 5,23. Opa. O próprio Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito sejam preservados íntegros para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu li esse texto. Lá no fim da Bíblia agora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 de Pedro 1, 16. Então, em Mateus, sede perfeito, como perfeito é o vosso Deus. E em 1 de Pedro, sede santos, porque eu sou santo. E agora, Hebreus, voltando mais para trás aí, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14.
Já citei, mas vamos ler. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o padrão de Deus é, Deus quer que você seja perfeito como Ele é, santo como Ele é, e se não for santo como Ele é, ninguém vai ver a Deus. Por isso que, quando o homem morre, ele é santificado perante Deus. Hoje, por exemplo, nós, os que cremos, nós morremos, nosso corpo não é glorificado de imediato, mas a nossa alma é santificada, ao ponto que Deus nos santifica para nos apresentar diante dele. Jesus santifica a própria igreja, Ele tem preservado ela sem mácula, sem ruga, é obra de Cristo a santificação. Então, as 3 palavrinhas que no início da aula a gente falou, justificação, santificação e glorificação, são obras de quem? De Deus. Era esse o objetivo da aula, perfeito? A gente sair daqui dizendo, toda a obra da salvação é obra exclusiva de Deus. Eu me esforço, mas o meu esforço por si só é falho. Agora, quando eu me esforço e sei que, na verdade, estou me esforçando na força e no poder de Deus, eu sei que venço o pecado por causa dele. Foi Ele que me deu a vitória, Ele que me santificou. Amém? Mas é um jeitão muito bom de se olhar no espelho.